Ele foi traído pelos próprios irmãos. Vendido como escravo. Jogado numa prisão por um crime que não cometeu. E durante anos, Deus ficou em silêncio. Mas o que ele não sabia é que cada traição, cada prisão, cada lágrima, estava preparando o momento mais impossível da vida dele. Esta é a história de um homem que perdeu tudo para ganhar um reino. E talvez seja também a sua história. Existe um momento na vida em que Deus planta um sonho dentro de você. Um sonho tão grande que não cabe na sua realidade atual. Tão poderoso que assusta até você mesmo. Tão luminoso que incomoda quem está ao seu redor. José tinha 17 anos quando isso aconteceu. Ele era apenas um garoto. Filho de Jacó. Um entre tantos. Mas havia algo diferente nele. Algo que ele mesmo não conseguia explicar. Uma noite, ele sonhou. E não foi um sonho qualquer. Foi uma revelação. Uma mensagem cifrada do céu. Uma promessa disfarçada de enigma. Ele viu feixes de trigo se curvando diante do céu. Viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Quando acordou, o coração batia forte. Ele não sabia o que aquilo significava exatamente. Mas sabia que era grande. Maior que ele. Maior que sua casa. Maior que tudo o que conhecia. E aqui começa o primeiro erro de quem recebe um sonho de Deus. Achar que todo mundo vai celebrar com você. José contou. Contou para os irmãos. Contou com entusiasmo, com brilho nos olhos, com a ingenuidade de quem ainda não conhece a inveja humana. E eles odiaram. Não foi desconforto. Não foi ciúme leve. Foi ódio. Ódio visceral. Ódio que ferve no peito e corrói por dentro. Porque o sonho de José expunha a mediocridade deles. Porque a luz dele revelava a escuridão deles. Porque o favor de Deus sobre ele incomodava o orgulho deles. E você? Já teve um sonho grande demais para os outros aceitarem? Já sentiu que sua luz incomodava? José não sabia, mas estava prestes a entrar no processo mais brutal da vida dele. Um processo que iria arrancar tudo. Menos o sonho. A traição nunca vem de estranhos. Ela vem de quem deveria te proteger. Um dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho longe de casa. Jacó, o pai, pediu que José fosse até eles. Apenas para ver se estava tudo bem. José foi. Com o coração leve. Sem desconfiar de nada. Mas quando eles o viram de longe, algo sinistro despertou. Lá vem o sonhador, disseram com desprezo. Vamos matá-lo e ver no que vão dar os seus sonhos. Matá-lo. Não afastar. Não repreender. Não ignorar. Matar. Rúben, o mais velho, tentou impedir o pior. Não derramem sangue. Joguem-no numa cisterna. Ele pensava em salvá-lo depois. Mas a vida raramente espera pelos planos de resgate. Quando José chegou perto, eles o agarraram. Arrancaram a túnica colorida que o pai havia dado. Aquela túnica que representava o amor, o favor, a promessa. E jogaram-no num poço. Vazio. Seco. Escuro. Você já esteve num poço? Não estou falando de um lugar físico. Estou falando de um estado de alma. José estava no fundo. No escuro. Sozinho. Os gritos não vinham mais. Só o silêncio sufocante. E a pergunta martelando na cabeça. Deus, onde está o sonho agora? Enquanto José estava ali, os irmãos sentaram para comer. Sentaram. Para comer. Como se nada tivesse acontecido. Como se não houvesse um irmão gritando por socorro metros abaixo. Essa é a parte mais cruel da traição. Quem te machuca segue a vida como se nada fosse. Mas então surgiu uma caravana de mercadores ismaelitas. E Judá, um dos irmãos, teve uma ideia. Por que matá-lo? Vamos vendê-lo. 20 moedas de prata. Esse foi o preço da vida de José. Menos que um escravo comum.
Menos que um animal de carga. Eles pegaram o dinheiro. Mataram um bode. Mancharam a túnica de José com sangue. E levaram ao pai. Reconheces isto? Jacó olhou. E o mundo dele desabou. É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Ele chorou. Rasgou as vestes. Entrou em luto profundo. E José? José estava a caminho do Egito. Acorrentado. Vendido. Arrancado de tudo. Mas o sonho? O sonho ainda estava vivo. Porque sonhos de Deus não morrem. Eles só esperam o tempo certo. O Egito não foi o fim. Foi o começo do impossível. José chegou ao Egito como mercadoria. Sem nome. Sem voz. Sem direitos. Foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Capitão da guarda. Homem poderoso. Homem exigente. E ali, na casa de Potifar, algo extraordinário começou a acontecer. José não reclamou. Não se entregou à amargura. Não se tornou vítima da própria história. Ele trabalhou. Com excelência. Com integridade. Com fé silenciosa. E Deus estava com ele. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que tocava florescia. Potifar percebeu. E começou a confiar nele. Tanto que colocou José como administrador de tudo. Ele não se preocupava com nada, exceto com a comida que comia. José passou de escravo a administrador. De nada a braço direito. Parecia que o sonho estava começando a se cumprir. Parecia que Deus estava acelerando o processo. Mas Deus não acelera. Deus aprofunda. E quando você acha que está subindo, é quando Deus te faz descer mais um pouco. Porque o que Ele quer construir em você precisa de raízes profundas. A tentação não vem quando você está fraco. Ela vem quando você está forte. José era jovem. Bem apessoado. Tinha boa aparência. E a mulher de Potifar notou. Dia após dia, ela o seduzia. Deita-te comigo. Não foi uma vez. Foi insistente. Constante. Opressiva. José recusou. Como posso fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Preste atenção nisso. Ele não disse pecar contra Potifar. Ele disse pecar contra Deus. Porque José sabia que sua integridade não era horizontal. Era vertical. Mas um dia, quando não havia ninguém na casa, ela o agarrou pela roupa. Deita-te comigo. José fugiu. Largou a roupa nas mãos dela. E correu. Ele escolheu a honra acima da oportunidade. Ele escolheu Deus acima do momento. Mas a mulher, desprezada, ferida no orgulho, cheia de raiva, gritou. Chamou os servos. E mentiu. Vejam. Ele trouxe esse hebreu para zombar de nós. Ele tentou me forçar, mas eu gritei. Quando Potifar chegou, ela mostrou a roupa. E repetiu a mentira. Potifar ficou furioso. Não investigou. Não perguntou. Apenas condenou. E José foi jogado na prisão. De novo. De novo no poço. De novo no escuro. De novo sozinho. E agora a pergunta não era mais onde está o sonho. Era Deus, por que eu fiz a coisa certa e acabei no lugar errado? Você já fez a escolha certa e foi punido por isso? Já foi honesto e foi chamado de mentiroso? Já foi fiel e foi traído? José estava ali. Na prisão. Não por crime. Mas por caráter. E mesmo assim. Mesmo ali. Deus estava com ele. A prisão não era uma pausa. Era a escola. José poderia ter desistido. Poderia ter amargado. Poderia ter amaldiçoado o dia em que nasceu. Mas ele não fez isso. Mesmo na prisão, José continuou sendo quem era. Mesmo no escuro, ele continuou andando na luz. Mesmo no fundo, ele continuou olhando para cima.
E o carcereiro percebeu. Assim como Potifar, o carcereiro começou a confiar em José. Colocou-o como responsável pelos outros prisioneiros. Deu-lhe autoridade mesmo sem liberdade. Porque quem Deus chamou para governar, governa até na prisão. E foi ali, naquela prisão esquecida, que dois homens importantes foram jogados. O copeiro-chefe do faraó. E o padeiro-chefe do faraó. Ambos haviam ofendido o rei. Ambos estavam condenados. Ambos não sabiam o que os esperava. Uma noite, ambos tiveram sonhos. Sonhos perturbadores. Sonhos que os deixaram inquietos. Quando José os viu pela manhã, percebeu a tristeza no rosto deles. Por que estão com o rosto triste hoje? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E José disse algo poderoso. Acaso não pertencem a Deus as interpretações? Ele não disse eu sei interpretar. Ele disse Deus sabe. Porque José nunca confundiu o dom com a fonte. Nunca confundiu a capacidade com o autor. O copeiro contou seu sonho. E José interpretou. Em 3 dias, Faraó te restaurará. Você voltará ao seu cargo. O padeiro, animado, também contou. Mas a interpretação foi diferente. Em 3 dias, Faraó te enforcará. E tudo aconteceu exatamente como José disse. No 3º dia, aniversário de Faraó, o copeiro foi restaurado. O padeiro foi morto. E José, antes de o copeiro sair, pediu apenas uma coisa. Lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo. Fala de mim a Faraó. O copeiro prometeu. Mas quando saiu? Ele esqueceu. O esquecimento é a última prisão. 2 anos. Não 2 dias. Não 2 semanas. 2 anos inteiros. José esperou. Todo dia achando que aquele seria o dia. Todo dia imaginando que alguém viria. Todo dia acreditando que a promessa se cumpriria. Mas ninguém veio. E você? Já esperou por algo que parecia nunca chegar? Já acreditou numa promessa que parecia ter sido esquecida? José continuou preso. Não porque era culpado, mas porque foi esquecido. E talvez essa seja a dor mais profunda. Não ser lembrado. Não ser visto. Não ser reconhecido. Mas enquanto os homens esqueciam, Deus lembrava. E no tempo certo, não no tempo de José, não no tempo do copeiro, mas no tempo de Deus. Tudo mudou. Uma noite, Faraó sonhou. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Depois viu 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas mirradas. Acordou perturbado. Chamou todos os magos e sábios do Egito. Ninguém conseguiu interpretar. E foi então que o copeiro se lembrou. Eu hoje me lembro das minhas faltas. Ele contou sobre José. Sobre o jovem hebreu que interpretou sonhos na prisão. E que acertou tudo. Faraó mandou buscar José imediatamente. Eles o tiraram correndo da prisão. Barbearam-no. Trocaram suas roupas. E o levaram diante do homem mais poderoso do mundo. Imagine! De esquecido a convocado. De invisível a indispensável. Faraó disse, ouvi dizer que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E José, mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos de dor, disse. Não está em mim, Deus dará resposta favorável a Faraó. Mais uma vez, José não tomou a glória. Não usou o momento para se exaltar. Ele apontou para Deus. Faraó contou os sonhos. E Deus revelou a José. Vêm 7 anos de fartura sobre todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E José não apenas interpretou. Ele deu a solução. Escolha Faraó um homem sábio e prudente, e o ponha sobre a terra do Egito. Junte a 5ª parte nos anos de fartura, para que haja alimento nos anos de fome. Faraó olhou para seus conselheiros. Olhou para José. E disse. Acharíamos alguém como este,
em quem haja o Espírito de Deus. Então, diante de toda a corte, Faraó tirou o anel de sua mão e colocou na mão de José. Você estará sobre a minha casa. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono serei maior que você. José tinha 30 anos. De escravo a governador. De prisioneiro a segundo no comando do Egito. Do poço ao palácio. E o sonho? O sonho estava apenas começando. Os 7 anos de fartura vieram. E José administrou com sabedoria. Ele juntou tanto trigo que parou de contar. Era como a areia do mar. Imensurável. E quando os 7 anos de fome chegaram, todo o mundo sentiu. Mas o Egito tinha alimento. E entre os famintos estavam os irmãos de José. A fome chegou em Canaã também. E Jacó, o pai, ao ouvir que havia trigo no Egito, enviou seus filhos para comprar. 10 irmãos desceram. Benjamim, o mais novo, ficou. Quando chegaram diante do governador do Egito, curvaram-se, rosto em terra. E José os reconheceu. Mas eles não o reconheceram. Como poderiam? Ele era um garoto quando o venderam. Agora era um homem poderoso, vestido como egípcio, falando como egípcio. José se lembrou dos sonhos que tivera quando jovem. Os feixes curvando, as estrelas se inclinando. E tudo se cumpriu. Mas José não revelou quem era. Não ainda. Ele os tratou com dureza. Acusou-os de serem espiões. Prendeu Simeão como refém. E exigiu que trouxessem o irmão mais novo. Por quê? Porque José precisava saber se eles haviam mudado. Precisava saber se ainda eram os mesmos homens que o traíram. Eles voltaram com Benjamim. E José preparou um banquete. Tratou-os com honra. Mas continuou testando. Colocou sua taça de prata na bagagem de Benjamim. E depois os acusou de roubo. Quando encontraram a taça, os irmãos se desesperaram. E Judá, o mesmo que havia sugerido vender José, fez algo inesperado. Ele se ofereceu. Deixa o rapaz voltar. Fica comigo em seu lugar. Eu serei escravo. Ele estava disposto a se sacrificar. E foi nesse momento que José não aguentou mais. Mandou todos saírem. Ficou sozinho com os irmãos. E chorou. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. Chorou tudo que havia segurado por anos. E então disse: Eu sou José. O silêncio foi ensurdecedor. Eu sou José. Ainda vive meu pai? Os irmãos não conseguiam responder. Estavam aterrorizados. Mas José continuou: Sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá. E então veio a revelação que muda tudo. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou. Não foi a inveja deles. Não foi a maldade deles. Não foi a injustiça. Foi Deus. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. José entendeu. O poço foi proposital. A venda foi planejada. A prisão foi preparação. Tudo, absolutamente tudo, fazia parte de um plano maior. Um plano que ele não via no escuro. Um plano que ele não entendia na dor. Mas um plano que agora, no final, fazia sentido. Os irmãos choraram. Abraçaram José. Pediram perdão. E José perdoou. Não porque eles mereciam, mas porque ele entendia. Ele não estava mais preso ao passado. Porque havia entendido o propósito. José trouxe toda a família para o Egito. Seu pai, Jacó, já velho, veio. Quando viu José vivo, chorou tanto que quase morreu de alegria. Agora posso morrer, pois já vi o teu rosto, e ainda vives. José sustentou toda a família. Deu-lhes a melhor terra.
Honrou o pai até o último dia. E quando Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo. E se agora José se vingar? Mas José disse: Não temais. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida. Essa é a frase. Essa é a verdade que atravessa o tempo. Deus transforma. O que foi feito para te destruir, Ele usa para te construir. O que foi planejado para te matar, Ele transforma em missão. O que foi pensado como fim, Ele revela como começo. A história de José não é sobre um jovem que teve sorte. É sobre um Deus que não desperdiça dor. Cada traição tinha propósito. Cada prisão tinha significado. Cada esquecimento era preparo. Porque Deus não estava formando apenas um governador. Ele estava formando um salvador. José salvou nações inteiras da fome, incluindo a nação de onde viria, séculos depois, outro salvador. E você? Talvez você esteja no poço agora. Ou na casa de Potifar, vendo tudo desabar apesar da sua fidelidade. Ou na prisão, esperando há anos por algo que parece nunca vir. Talvez você tenha sido traído, esquecido, injustiçado. E talvez você esteja perguntando: Deus, onde está o sonho? Ele está vivo. Ele está sendo preparado. E você também. Porque Deus não desperdiça nada. Nem a traição. Nem a prisão. Nem o esquecimento. Tudo, absolutamente tudo, está sendo usado para te preparar para algo que você ainda não consegue ver. Mas um dia você vai olhar para trás. E vai entender. Você vai dizer como José: Deus me enviou adiante. Então segura firme. Continua fiel. Continua orando a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o que Ele começou em você, Ele vai terminar. O sonho não morreu. Ele só está esperando o tempo certo. E quando chegar, você vai se curvar, não de vergonha, mas de gratidão. Porque vai entender que tudo, cada dor, cada lágrima, cada noite sem resposta, tudo fazia parte do plano. E Deus nunca falha. Se essa história tocou você, se você está no processo, se você precisava ouvir isso, saiba que não é por acaso. Você é um José em formação. E seu Egito está mais perto do que você imagina.